e vamos dar início aqui ao nosso treinamento relacionado à forma como o Cuca faz a apuração das empresas enquadradas no lucro presumido. Em relação à parte cadastral, tá? Em relação à parte de cadastro, não tem nada diferente ou específico em relação a esse tipo de empresa. Claro, né, durante o nosso treinamento, nós vamos ver algumas opções aqui no cadastro que vão influenciar em relação à apuração dos impostos. Então, como que vai apurar um determinado imposto, o que eu preciso marcar, o que eu preciso considerar aqui no cadastro. Mas, no geral, em relação a cadastro de empresa, não tem tá, nenhuma particularidade para esse tipo de empresa. A única questão é o regime federal mesmo, que o sistema vai levar em consideração. Então, aqui o regime federal deve estar preenchido corretamente para que o sistema reconheça. Quando eu preencho o regime federal aqui em cima, o sistema já reconhece o tratamento que será dado para essa empresa e ele já atribui aqui os códigos de receita relacionados aos impostos federais para que a apuração desses impostos fiquem corretas no sistema. Então, esse processo, o sistema ele já vai realizar corretamente aqui para a gente, tá? Então, em relação à parte cadastral, basicamente só é essa opção que eu tenho que levar em consideração e me atentar. Tirando essa questão da parte cadastral, né? O que o sistema vai, como que o sistema vai trabalhar em relação aos impostos? Então, nós vamos começar aqui vendo a parte do PIS e COFINS. Então, o sistema ele apura o PIS e COFINS seguindo a determinação do SPED de contribuições. Por que o sistema leva em consideração os SPEDs? Para que vocês já, durante o exercício, escriturem as informações dentro do Cuca da forma mais correta possível, para que quando vocês forem enviar o SPED, seja qual for, SPED fiscal, contribuições, SPED ICF, SPED contábil, vocês já tenham as informações mais corretas possível. Então, em relação ao PIS e ao COFINS, o sistema leva em consideração as regras de apuração do SPED contribuições. Como que o sistema vai fazer isso, tá? O sistema, ele apura o PIS e o COFINS de 4 formas, porque o SPED contribuições me possibilita essa opção. É o regime de competência, o regime de caixa. O regime de competência, ele é dividido entre detalhado e consolidado, e o regime de caixa, o sistema também divide ele entre alíquota básica e alíquotas diferenciadas, para que o sistema possa trabalhar da melhor maneira possível esses impostos para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o tratamento que o sistema dá em relação ao PIS e COFINS de forma detalhada. Quando a gente fala de forma detalhada, a apuração ela vai ser feita com base nos itens, que é o tratamento mais comum que o SPED de contribuições dá em relação ao cálculo do PIS e COFINS. O cálculo do PIS e COFINS por padrão sempre vai ser feita com base na tributação do produto. Como que o sistema faz isso? Então, a gente vai voltar aqui no cadastro da empresa, aqui na opção de datas/livros, na palheta SPED contribuições, e aqui eu tenho esse campo, tipo de apuração do PIS, COFINS, lucro presumido. É esse campo que vai determinar qual a forma que eu vou trabalhar em relação ao cálculo do meu PIS e do meu COFINS. Então, sempre que esse campo estiver em branco, o sistema entende que a apuração do meu PIS e do meu COFINS vai ser feita com base nos itens. Então, eu tenho que, na escrituração da minha nota fiscal, preencher essa parte de tributação do PIS e do COFINS da forma mais correta possível, para que na hora que o sistema faça a apuração do imposto, o valor fique correto. Quando eu tenho essa opção marcada com base no item, eu preciso aqui na palheta SPED ICMS/PI assinalar essas opções, digitar dados, documentos fiscais do SPED e digitar dados do serviço
Para as empresas que forem prestação de serviço, eu tenho que ter essas duas marcações, para que na hora que eu incluir o meu lançamento fiscal, eu consiga nele escriturar de forma detalhada as informações relacionadas ao PIS e COFINS. O que o sistema vai levar em consideração nesses casos? Então, aqui na parte de lançamentos, escrita fiscal, tanto faz o livro de saída ou o livro de serviço, tá? Os dois vai ter o mesmo tratamento. Se for saída ou se for serviço, eu preciso, na inclusão da minha nota, ter a informação do meu item preenchido. Quando a gente fala de escrita fiscal, aqui tem poucos lançamentos, mais para demonstração mesmo para vocês, mas no dia a dia, né, esses lançamentos, essas escriturações, elas vão ser todas feitas com base em importações. Então, o ideal é que, para quem trabalha com NFE, com SAT, é que já oriente os clientes a emitir essas informações de forma correta, porque uma vez que está no arquivo as informações do PIS e do COFINS discriminada corretamente, quando eu fizer a importação, eu já vou ter a minha apuração do PIS e do COFINS correta dentro do Cuca. Tá? Então, só abrindo essa ressalva em relação a esse processo. Tá? Eu sempre orientar o meu cliente a emitir a nota fiscal com as informações do PIS e do COFINS corretas, para que na hora de importar eu já tenha esses valores corretos no Cuca. Então, voltando aqui à parte da apuração. Apuração detalhada, o sistema vai olhar aqui na parte do item os valores que eu cadastrar aqui individualmente, tá? Então, o sistema ele vai levar em consideração o valor que está aqui item por item. O sistema ele não recalcula o imposto lá na tela de apuração, tá, pessoal? Às vezes dá muita diferença em relação ao cálculo, se eu somar item por item e fazer o cálculo do PIS e do COFINS sobre o montante do meu faturamento, da minha receita. Dá diferença por questões de arredondamento. Outra questão, se eu vier aqui no item e colocar um valor errado aqui no imposto, por exemplo, vou colocar um valor bem irrisório, mais para demonstração mesmo, tá? Mas se eu vier aqui no meu item e colocar um valor de imposto errado aqui, tá vendo que se eu passo pelos campos, ó, o sistema ele recalcula. Só que se por algum motivo eu importei, o valor veio errado, ficou errado aqui para mim no meu lançamento. Quando eu vier aqui na minha apuração do meu PIS e do meu COFINS, ó, o sistema, tá vendo? Ele vai trazer para a gente aquele valor de R$1. Aqui na apuração, o sistema ele não recalcula o imposto, levando em consideração a base de cálculo total. Então, se eu tiver 100 lançamentos e eu tiver algum item que, por acaso, está calculado de forma errada, o sistema ele não recalcula o valor do imposto aqui na apuração. Ele vai trazer aqui na apuração a soma do valor do imposto de cada item. Por isso que quando a gente está tratando em relação ao PIS e COFINS, que às vezes possa dar diferença entre o Cuca com o valor que vai para o SPED, às vezes dá erro lá no SPED contribuições. O que eu preciso conferir? Eu preciso conferir o valor item por item. Para essas conferências, para essas análises, o sistema ele disponibiliza alguns relatórios. Tá? Então, por exemplo, aqui na parte da apuração mesmo, se eu clicar aqui na impressora, eu tenho esse relatório, análise dos débitos. Então, eu posso gerar tanto analítico quanto sintético, e eu posso escolher gerar ele por CFAP ou por código do débito, tá? Aí é independente. Os dois vai trazer as informações detalhadas se eu selecionar aqui a opção por código do débito analítico, tá? Então, se eu escolher ou por CFAP ou código do débito analítico, eu consigo visualizar as informações detalhadas dos meus itens para a conferência. Tá? Então, aqui eu consigo visualizar e identificar um possível item que está
com diferença em relação ao meu imposto. Voltando aqui na escrita, eu vou corrigir aqui o nosso lançamento. Então, ó, só de passar pelo campo, o sistema ele já atualiza, tá? Então, o sistema ele recalcula o imposto sempre dentro da nota fiscal, dentro do item. Ele não recalcula o imposto na apuração. Vai ser sempre individual, item por item. Então, aqui na tela de apuração, aqui na tela do lançamento fiscal, também existem alguns relatórios que vocês podem utilizar para conferência. Então, tem o débito de PIS e COFINS, auxiliar. O auxiliar ele vai trazer um resumo total dos lançamentos que você tem. Então, aqui o relatório auxiliar ele vai trazer um resumo de acordo com cada CST que tem escriturado aqui nos itens. Então, eu tenho item tributado, eu tenho item isento e eu tenho outras operações que não entram para apuração. Então, o sistema ele mostra um resumo acumulado por CST. E aqui também eu tenho os relatórios analítico ou sintético, que eu consigo visualizar as informações detalhadas por produto, tá? Por nota fiscal. Então, eu consigo visualizar aqui as informações nota por nota. Além desses relatórios, tem também a opção da auditoria, né? Então, aqui a gente também tem a opção das auditorias que vocês conseguem estar utilizando, tanto a auditoria de itens, no nosso caso é o que a gente mais vai utilizar, quanto auditoria de notas, no caso, quando for CTE, quando for nota de comunicação, que não tem item, aí eu posso usar a tela de auditoria de notas. Nós não vamos entrar, tá, na questão de como utilizar as telas de auditorias para essas conferências, para não estender o nosso treinamento, mas já tem um treinamento no nosso canal do YouTube específico da auditorias, que a gente trata todo esse processo de como conferir, como atualizar PIS e COFINS quando for preciso e tudo mais. Então, a gente não vai entrar nesse mérito hoje, tá, em relação à utilização dessa tela. Então, voltando aqui no nosso lançamento, como eu estava dizendo, o sistema ele vai apurar as informações por produto. Então, quando for tributado, ele vai olhar. Quando for isento, se eu tiver lançamentos e o produto for isento ou outras tributações, o sistema sempre vai levar em consideração aqui a parte de informações de PIS e de COFINS, item por item. Outra questão em relação à parte dessa apuração é em relação aos outros documentos. Então, hoje o sistema ele leva para a apuração do PIS e do COFINS as informações que estão nos lançamentos fiscais, sejam eles de saída ou serviço. Porém, quando eu possuo outros documentos que eu preciso incluir na minha apuração, por exemplo, recibo de aluguel, rendimentos de aplicação. Então, eu tenho outros valores, outras informações que eu preciso incluir aqui na minha apuração. Como eu faço esse processo? Sempre que eu precisar incluir ou ajustar qualquer informação aqui na parte do PIS e do COFINS, eu vou utilizar essa opção aqui embaixo, outros documentos. Então, essa tela aqui de outros documentos é a tela que eu vou utilizar para incluir esses valores. Então, quando eu entro aqui nesse outros documentos, essa tela aqui é o registro F100 do SPED Contribuições. Então, cada tela do sistema, vou voltar aqui rapidinho, tá? Então, cada tela aqui do sistema em relação ao PIS e COFINS é um registro do SPED Contribuições. Então, aqui a apuração é o M200 para o PIS, M600 para o COFINS.
Então, sempre que eu precisar conferir algum valor de algum imposto, tá? É aqui que eu faço essas conferências. Então, voltando aqui, essa tela do outros documentos é o meu registro F100 relacionado ao PIS e ao COFINS. Então, é aqui nessa tela, nesse registro, que eu vou incluir outras receitas. Então, aqui eu posso ter outras receitas auferidas no período que eu vou vir e vou cadastrar conforme a necessidade da minha empresa. Eu venho, faço a inclusão da receita. A parte de participante e produto, eu sempre tenho que preencher, tá? Então, eu sempre vou ter que vir aqui preencher a parte de participante e o meu produto. Então, aqui eu posso ter os produtos cadastrados de acordo com a necessidade de cada empresa. Quando eu seleciono o produto, e lá na minha tabela de produtos, esse produto já está devidamente configurado com as informações de PIS e de COFINS, o sistema já preenche os valores, tá, para a gente de forma correta. A conta analítica, ela é obrigatória. Então, sempre que eu for incluir esses ajustes, eu preciso cadastrar a conta analítica. Eu venho, seleciono a conta analítica de acordo com a operação que vocês estiverem realizando, tá? E salva. Quando eu faço isso, o sistema ele já vem e já recalcula o imposto. Ele recalcula o imposto só somando o valor dos outros documentos aqui na base de cálculo e no total da receita, tá, pessoal? Ele não vai recalcular o valor do imposto que veio lá do item. Então, que veio lá do item continua tendo que ser alterado lá no lançamento fiscal, tá? Essa ressalva aí para vocês. Quando eu tiver questão de outros documentos, é nessa tela que eu vou cadastrar. Outro tratamento relacionado ao PIS e ao COFINS é em relação às devoluções. Hoje o Cuca ele não abate a devolução de forma automática na minha tela de apuração, porque também segue as orientações do SPED Contribuições. Então, lá no SPED Contribuições, existem regras específicas para abater essa devolução. Então, essa devolução ela tem que ser abatida no registro específico do SPED. O registro, no caso das empresas de lucro presumido, tem que abater as devoluções direto no registro M200, tá? No bloco M, que é o bloco da apuração. Como que o sistema faz esse processo? Então, o sistema ele sempre vai levar em consideração, aqui no livro de entrada, se eu tenho nota de devolução escriturada, então aqui eu vou ter a minha devolução lançada. Quando se trata de empresas do lucro presumido, aqui no item, no lançamento de entrada, não vai habilitar as informações do PIS e do COFINS, porque essa empresa não tem crédito, então eu nunca vou lançar na entrada a parte de PIS e de COFINS, mesmo sendo uma devolução, tá? Esses campos vão ficar desabilitados. Aí, voltando na apuração, quando eu tenho um lançamento de devolução, esse ajuste dessa devolução, ele tem que ser feito aqui nesse campo, ajuste de redução, tá? O manual, ele traz esse tratamento. Eu tenho que deduzir o imposto, o valor da devolução, direto do valor do imposto. Então, aqui nesse campo ajuste de redução, ele ajusta o imposto, tá? Ele não ajusta a base de cálculo. Então, aqui quando eu clico nessa pastinha ao lado, o sistema ele vai abrir essa tela para que eu possa vir aqui e incluir o valor do ajuste. Então, eu posso vir aqui e incluir manualmente o valor do ajuste, de acordo com o valor que eu tenho de cada nota. Então, eu posso vir cadastrar manualmente, nota por nota ou montante. Venho, faço esse cadastro. Ou tem essa opção aqui, ó, notas de devolução para ajuste. Quando eu clico nessa opção, o sistema ele vai listar aqui para mim todas as notas de devolução que eu tenho escriturado no sistema nesse período. E eu posso vir aqui e marcar
quais são as notas de devolução que eu vou considerar na apuração no caso de janeiro. Então, aqui eu estou em janeiro, eu venho e marco as notas que eu quero. Quando eu faço essa marcação de marcar as notas que eu quero para ajuste, o sistema ele já vai criar aqui a minha linha de ajuste. Ele traz aqui o valor do imposto, tá? Então, se a gente levar em consideração aqui o valor da minha nota, o sistema ele vai pegar os 15 mil e sobre esses 15 mil vai aplicar 0,65% e 3%. Então, aqui no meu campo do ajuste, ele traz o valor do imposto. Quando eu volto aqui na minha apuração, a gente já pode notar, a minha base de cálculo não mudou, o valor do imposto apurado sobre essa base de cálculo também não mudou, continua os 227, mas o meu valor do imposto devido, ele já deduziu. Então, meu imposto devido, o total da minha contribuição devida no mês, ele já deduziu a minha devolução. E ele vai fazer esse tratamento tanto para o PIS quanto para o COFINS. Então, se a gente olhar aqui no COFINS, quando eu marco a nota lá de devolução, ele já vai trazer o valor nos dois impostos, tá? Eu não preciso vir aqui e marcar a nota no ajuste de redução para o PIS, depois vir e fazer o mesmo para o COFINS. Já é automático esse processo para os dois impostos. Então, quando se tratar de devolução, eu posso fazer dessa forma. Incluir manual, então eu venho e digito, cadastro manualmente o valor, ou utilizar a opção de notas de devolução para ajuste. O sistema ele vai filtrar todas as devoluções do período e eu venho aqui marcando quais as notas que eu quero levar em consideração. Então, a minha devolução, tá, vai ter esse tratamento no sistema. Sempre vou ter que ajustar aqui direto na apuração. Eu vou mudar aqui o mês rapidinho, só para a gente ver o tratamento que o sistema ele faz em relação às retenções. Então, aqui na minha escrita, se eu vier aqui na minha escrita fiscal, no meu livro de serviço, então aqui eu tenho uma nota de serviço escriturada com as minhas retenções discriminadas, certo? Então, eu tenho aqui retenção de PIS e de COFINS, e essa retenção eu vou deduzir direto na apuração. O sistema hoje, ele não deduz a retenção de forma automática em relação ao PIS e ao COFINS, tá? Então, eu preciso vir aqui na tela de apuração. Eu preciso entrar aqui na paleta de resumo e aqui eu vou cadastrar a minha retenção manualmente, tá? Então, o sistema ele não vai trazer a compensação dessa retenção de forma automática. Por quê? O usuário pode ter outras retenções, outras deduções que ele vai querer compensar primeiro que a retenção do período. Então, a empresa ela pode ter outras deduções que ela queira fazer aqui em relação ao cálculo do PIS e do COFINS antes de usar essa retenção. Então, o sistema deixa a critério do usuário qual valor ele quer compensar primeiro. Por isso que o preenchimento é manual, tá? Então, eu preciso vir aqui e fazer o ajuste manualmente. Eu venho, coloco o valor do imposto, tá? Então, eu venho aqui, faço o preenchimento manual. Eu tenho que preencher manual tanto para o PIS quanto para o COFINS. Aí, essa parte tem que ser manual nos dois, tá? Eu faço essa dedução e o sistema já vai deduzir aqui para a gente o valor, né? Já vai trazer aqui o valor do imposto líquido a recolher. Eu já tenho aqui no total, né? O valor líquido a recolher. Uma ressalva aqui em relação às retenções, que aí é uma regra até geral, tá? Não só para as empresas de lucro presumido, mas que acaba dando muito erro no SPED de contribuições. É em relação ao registro F600. Quando eu venho aqui e
cadastro essa retenção, tá? Preencho aqui esse valor de retenção e eu vou enviar esse valor, esse arquivo para o SPED de contribuições. Eu tenho que ter no período o registro F600. O registro F600 é o controle das retenções. Então, eu tenho que justificar, olha, eu tive no mês R$ 600 de COFINS retido. Isso justifica esses R$ 600 que eu estou compensando aqui. Quando eu venho aqui e preencho o valor nesse registro, mas não mando nada no registro F600, dá erro no SPED. Por quê? A Receita Federal fala assim, olha, você não teve retenção nesse mês. Se você não teve retenção esse mês, você não pode abater esse valor do imposto. Onde no Cuca eu preencho essa informação? Essa informação, ela vai ficar aqui na tela de apuração, aqui nessa tela do conta corrente retenções. Então, aqui na paleta do serviço prestado, eu tenho que ter aquele valor retido, discriminado aqui. Eu não posso, lá na tela de apuração, compensar um valor maior do que está aqui. Então, se eu tenho R$ 600 de COFINS, eu posso utilizar lá na minha retenção até R$ 600. Eu não posso colocar um valor maior, porque o sistema, o programa do SPED vai comparar o valor que eu compensei com o que está aqui nesse registro F600. Esse registro F600 é gerado de forma manual, então eu posso vir aqui e incluir manualmente, ou, voltando aqui no cadastro da empresa, datas/livros, aqui nessa paleta, conta corrente retenções, se eu tiver adotado aqui o controle de retenções, tá? O sistema ele vai gerar o registro F600 de forma automática. Aí, como eu tinha dito, essa ressalva é para todas as empresas, tá? Não só para as empresas de lucro presumido. As minhas empresas que são prestadoras de serviço, entregam SPED de contribuições, que tenham retenções, eu preciso adotar aqui esse controle de retenções para que eu tenha os registros automáticos. Não tendo adotado, não quero utilizar o controle de retenções do Cuca automático, não tem problema. O sistema ele tem a opção de incluir manual também, tá? Mas o ideal é que as empresas que tenham, vocês já façam essa adoção aqui. Tanto regime de caixa ou competência, o sistema ele já vai levar para vocês os valores lá na apuração. Então, voltando aqui na nossa apuração, tá? Em relação a essa ressalva, então eu vou, sempre que eu tiver retenção para deduzir no período, eu tenho que ver se eu tenho o registro F600 preenchido com o valor correto da retenção, tanto para o PIS quanto para o COFINS. Outros valores que eu possa vir a deduzir aqui na apuração, então, por exemplo, a empresa teve lá um Perdicomp, ela tem um crédito muito grande de IPI, ela fez um Perdicomp para poder aproveitar esse valor para deduzir outros impostos, PIS, COFINS, IR, contribuição. Então, eu tenho lá um valor que eu posso vir aqui e deduzir da minha apuração, do meu PIS e do meu COFINS. Esses valores, eles vão entrar aqui nessa linha, nessa segunda linha. Outras deduções no período. Então, eu posso vir aqui e preencher o valor que eu tiver relacionado a essas outras deduções. Mesma coisa, quando eu venho, cadastro o valor aqui, o sistema ele já atualiza o valor do imposto devido, tanto para o PIS quanto para o COFINS. Então, se eu vier aqui no COFINS e preencher o valor, o sistema já vai atualizar os dois, tá? Mas esse valor aqui, que eu coloco nessa linha de outras deduções do período, tem a mesma regra dos impostos retidos. Se eu venho e coloco o valor nessa linha de outras deduções,
eu tenho que automaticamente mandar para o SPED Contribuições o registro F700. Esse registro F700 corresponde a deduções diversas. Esse registro, ele fica aqui na parte de lançamentos, SPED, deduções diversas. Então, eu tenho que vir aqui nesse registro e incluir a origem da minha dedução. Se foi algum pedido de perticomp, crédito, o que foi esse valor, tá? Por que eu estou deduzindo esse valor lá da minha apuração? Então, eu venho, justifico o valor, coloco aqui o valor do imposto. Vou colocar um valor qualquer aqui, tá? Então, eu tenho que vir aqui, preencher o valor para justificar o valor que eu estou compensando lá na apuração. Porque também, se eu vier só na apuração, incluir a dedução e não justificar do que se trata essa dedução, isso também vai dar erro em relação ao meu SPED contribuições, tá? Então, em relação ao cálculo do PIS e COFINS, de um modo geral, a gente sempre, a maioria das empresas vai trabalhar dessa forma, cálculo detalhado, essas deduções, dedução de retenção, outras deduções, o registro de outros documentos, isso eu vou incluir para qualquer tipo de apuração que eu adotar para o PIS e COFINS, tá? Seja detalhado, consolidado ou regime de caixa. Então, essas deduções, elas podem ser utilizadas para qualquer tipo de apuração que eu adotar. Agora a gente vai ver como que funciona a questão da apuração consolidada. Então, aqui a gente viu o cálculo detalhado em relação ao imposto, no modo geral. Então, voltando aqui no cadastro da empresa, eu vou adotar agora o regime de competência consolidado. Como funciona o regime de competência consolidado? Quando eu adoto esse regime de competência consolidado, e eu venho aqui na minha escrita fiscal, o sistema, ele ignora a informação do item. Então, quando eu tenho essa apuração adotada, independente de eu ter item cadastrado no lançamento ou não, o sistema ele não olha nada em relação ao item, tá? Quando eu tenho aquela apuração adotada, o sistema ele vai levar em consideração para a gente só o lançamento principal. Então, a única coisa que o sistema vai levar em consideração e vai somar lá na apuração é o valor contábil de cada nota. Então, o sistema ele vai somar, tá, o faturamento geral da empresa, sempre levando em consideração o quê? As notas que possuem receita. Então, o sistema ele vai levar sempre em consideração o CFAP da nota. O CFAP da nota é um CFAP de venda, de revenda? Representa receita essa operação? Representa receita a operação. Então, ele vai pegar o valor contábil da nota e vai aplicar sobre esse valor as alíquotas de PIS e de COFINS. Então, ele pega o total da nota. Ele deduz desse valor contábil aqui, de forma automática, apenas o IPI e a substituição tributária. Então, se eu tiver IPI destacado ou substituição tributária, vai deduzir aqui do valor total da nota. A devolução continua levando em consideração a mesma regra anterior. Eu tenho que incluir o ajuste direto na apuração, tá? Então, eu venho aqui, tenho meus lançamentos fiscais, independente do que tiver aqui no item, tá? Independente se aqui no item está tributado, ou no caso dessa nota que no item está sem tributação de PIS e de COFINS, ele está isento. O sistema ele não olha essa informação. Ele vai somar todas as notas que representam receita lá na apuração do PIS e do COFINS. Se eu tiver remessa, no caso dessa nota aqui, não entra na apuração, porque ele olha o CFAP. Voltando aqui na nossa apuração, então ele está somando aqui as minhas duas notas que corresponde à receita, que corresponde à venda operacional da empresa.
Eu tenho 2 lançamentos de venda de mercadoria, os 2 lançamentos estão entrando aqui. Ah, mas eu tenho uma nota que o CST do PIS e do COFINS é o 0,7. O sistema ele não olha o item. Então, independente do que tiver lá no item, o sistema vai apurar todo o imposto sobre a alíquota básica. Por isso que, quando eu adoto esse tipo de apuração, o que eu tenho que levar em consideração? A minha empresa, ela vai ser única e exclusivamente tributada pela alíquota básica? Eu não vou ter nunca, durante todo o ano, nenhuma operação que possa ser isenta, que possa ser alíquota zero? Não. Aí eu posso adotar esse tipo de apuração. Quais os tipos de empresa que geralmente adota esse tipo de apuração? Empresas prestadoras de serviço. A empresa prestadora de serviço, como a operação, né, a apuração do PIS e do COFINS, ela é pela operação, então, serviço, é muito difícil ter um serviço que é isento de PIS e de COFINS. A minha operação, ela vai ser tributada. Então, para essas empresas, recomenda-se, né, vocês podem adotar esse cálculo da apuração consolidada. Ah, mas a minha empresa é serviço e mesmo assim eu quero detalhado. Tá certo também, pode, não tem problema. Ah, mas a minha empresa ela é um comércio, é um supermercado, uma movimentação muito grande. Eu não vou adotar o cálculo consolidado, porque um supermercado eu tenho uma diversidade de produtos. Eu tenho item tributado, eu tenho item monofásico, eu tenho item isento. Então, para esse tipo de apuração, eu nunca vou adotar o consolidado, porque não vai ficar certo o valor do imposto, tá? Então, às vezes acontece muito disso. Eu lancei uma nota e o CST do PIS e do COFINS dessa nota, ela é o 0,7, mas o sistema está entrando aqui na apuração para mim tributado. Aqui nas minhas receitas isentas não tem nada. Quando isso acontece, vocês podem voltar lá no cadastro da empresa e conferir o tipo de apuração adotado. Eu adotei o regime de competência, o cálculo vai ser feito todo com base no valor contábil da nota. Não vai olhar a parte de produto. O mesmo vai ser feito em relação ao regime de caixa. Quando eu adoto esse regime de caixa aqui, regime de caixa apuração exclusivamente alíquota básica, o sistema vai seguir a mesma regra do regime de competência alíquota básica. Ele não olha a parte de item, ele vai tributar toda a operação da empresa pela alíquota básica. Então, ele vai levar em consideração também o valor contábil da nota. Então, quando eu adoto o regime de caixa alíquota básica, aqui na minha tela de saída ou de serviço, o sistema ele vai aplicar a tributação em toda a nota fiscal. Então, ele vai levar em consideração o valor contábil da nota, aplicando a mesma regra. Vai deduzir IPI ou substituição tributária, se tiver. Vai levar em consideração só os lançamentos que representem receita. A única diferença é em relação aos lançamentos à vista e a prazo. Quando eu adoto o regime de caixa, o sistema ele leva para apuração as notas fiscais que forem à vista. Então, se eu tiver um lançamento à vista, o sistema ele vai levar para apuração a nota fiscal à vista. E quando eu tiver uma nota a prazo, ele só vai levar para apuração depois que eu fizer a baixa dessa nota. Então, voltando aqui na apuração do PIS e do COFINS, a gente já pode levar em consideração, ó, ele só trouxe para cá a nota fiscal à vista. Nota fiscal a prazo, ele não vai trazer para cá. O sistema ele só vai levar em consideração a nota fiscal a prazo depois que eu fizer a baixa da nota. Então, para quem tem o conta corrente fornecedor e cliente adotado, eu vou vir aqui no conta corrente cliente, vou incluir a baixa da nota. Então, eu vou vir, vou incluir a baixa daquela nota. Vou incluir um valor até parcial, tá? Não vou baixar o valor total da nota.
Então, quando eu volto aqui, o sistema ele vai atualizar. Então, ele vai trazer o valor somente depois que eu incluir a baixa. Uma ressalva que eu tinha, acabei esquecendo de falar antes. Quando eu tenho adotado o regime de competência consolidado ou regime de caixa, os relatórios aqui da apuração, tá? Então, aqueles relatórios que a gente viu antes, de análise dos débitos, dos créditos, não vou utilizar, porque aqui ele sempre vai levar em consideração a informação do produto. Então, eu não vou utilizar esses relatórios porque eu não estou, o sistema ele não está apurando mais o meu PIS e o meu COFINS pelo produto, ele está apurando pelo valor contábil da nota. Então, quando eu tiver adotado o regime de competência ou regime de caixa, eu vou ignorar o produto da minha nota. Eu vou levar em consideração apenas a informação lá do meu valor contábil. Então, voltando aqui no cadastro da empresa, a última opção que eu tenho em relação ao cálculo do PIS e do COFINS é esse aqui, regime de caixa, alíquota da contribuição específica e diferenciadas. Quando eu tenho essa opção aqui, alíquotas específicas e diferenciadas, o cálculo do PIS e do COFINS, ele vai ser feito igual o detalhado pelo regime de competência detalhado, tá? Aí essa última opção aqui de regime de caixa, o tratamento vai ser quase igual ao primeiro que a gente viu, que é a escrituração detalhada. Essa opção aqui, a gente também vai levar em consideração o item. Por quê? Aí o sistema ele vai observar o item que for tributado, né? Lá no item, a informação do CST é que for tributado, e o item que for isento. Então, o sistema ele vai levar em consideração a mesma regra, operação, lançamento à vista e a prazo. Então, ele vai levar em consideração aqui as operações à vista e a prazo, só vai entrar na minha apuração as operações que forem à vista e as baixas que eu fizer lá no conta corrente. Porém, nesses casos aqui, o sistema também vai levar em consideração o CST de PIS e de COFINS que está aqui no item. Então, ele vai observar aqui no item o CST informado e ele vai levar para apuração essa informação. O que muda só quando eu tiver adotado esse tipo de apuração é que o sistema ele não traz aqui, ó, quando for as baixas que eu realizei. Se a gente observar, ele só trouxe aqui a minha receita isenta. A baixa que eu tenho realizada lá no conta corrente cliente, o sistema ele não traz aqui. Por que ele não traz a informação da baixa? Vou voltar aqui na escrita, na baixa da minha nota. O sistema ele leva em consideração, lá na apuração, o valor baixado. Então, quando eu tenho uma nota fiscal a prazo, o sistema ele não olha como que essa nota está lá no livro de saída ou de serviço. Ele olha a baixa que eu fiz aqui no conta corrente. E aqui no conta corrente, quando eu incluo a baixa, eu não tenho campo para discriminar qual é a tributação de PIS e de COFINS dessa baixa. Aqui eu não consigo determinar se ela é tributada ou se ela é isenta. Então, quando eu tenho regime de caixa consolidado, regime de caixa, alíquotas específicas e diferenciadas, toda nota que for a prazo, depois que eu incluir a baixa dela aqui no conta corrente, eu tenho que ajustar ela manualmente aqui no registro de outros documentos. Então, eu tenho que vir aqui e incluir a minha receita recebida no mês, tá? Então, eu tenho que vir cadastrar o valor que eu recebi no mês para que esse valor entre lá na minha apuração. Mesma coisa dos outros, tá? Registros que eu fiz, vem o cadastro, a informação manualmente, cadastro a conta analítica. E aqui eu posso colocar o número, os dados relacionados à baixa.
tá? Então, eu posso vir aqui e discriminar a minha informação da baixa. E aí ele vai calcular o imposto, tá? Então, independente se for tributado ou se for receitas isentas, as notas a prazo eu tenho que vir sempre e incluir o ajuste em outros documentos, quando eu tiver adotado regime de caixa, alíquotas específicas e diferenciadas. Então, em relação ao cálculo do PIS e do COFINS, é dessa forma que o sistema vai trabalhar para a gente aqui nas empresas. Eu consigo adotar essas formas de tributação. Agora nós vamos ver a parte do IRPJ e da contribuição social. Antes, eu só vou também abrir aqui uma ressalva, tá? Um parênteses, em relação ao ICMS. Em relação ao ICMS, não tem nenhum tratamento diferenciado, tá? Por isso que a gente não vai entrar a fundo em relação ao cálculo do ICMS. Para o ICMS, tanto nas notas de entrada ou de saída, o sistema ele vai levar em consideração se eu destaquei base de cálculo e imposto em cada nota fiscal. Então, na hora que eu incluir aqui as minhas notas, tendo o valor de ICMS, eu vou destacar esse ICMS aqui no campo próprio. A gente está tratando mais em relação ao cálculo dos impostos federais, PIS, COFINS, IRPJ e contribuição, por ter essas regras específicas, um pouco de tratamento diferente, como que eu tenho que trabalhar dentro do sistema, tá? Em relação ao ICMS, é mais simples, eu vou sempre destacar o imposto em cada nota que eu tiver crédito ou débito dessa apuração. Então, voltando aqui nos nossos lançamentos, em relação ao IRPJ e à contribuição social, como que o sistema apura o IRPJ e a contribuição? O sistema ele apura o IRPJ e a contribuição social levando em consideração o código contábil. Então, o único fator que o sistema leva em consideração para o cálculo do IRPJ e da contribuição social é as alíquotas do código contábil. Então, para cada lançamento que eu fizer, eu vou selecionar o código contábil específico daquela nota, daquele lançamento, e também tenho que levar em consideração as alíquotas de IRPJ e de contribuição social, porque são essas alíquotas de presunção que estão aqui no código contábil que o sistema vai apurar o imposto para mim. Então, se eu lançar uma nota, selecionar um código contábil que não tem as alíquotas de IRPJ e de contribuição, o sistema não vai levar aquele valor para apuração. No caso do IRPJ e da contribuição, o sistema ele não olha o CFOP. Então, mesmo que eu tenha aqui um CFOP de remessa, por exemplo, se eu selecionar um código contábil que tem as alíquotas de IR contribuição, o sistema vai somar essa nota lá na apuração. Então, sempre para o IRPJ e para a contribuição social, eu não levo em consideração o CFOP, eu levo em consideração o quê? O código contábil, e se nesse código contábil tem as alíquotas de IR contribuição, tá? Então, sempre quando eu estiver incluindo esses lançamentos, eu tenho que avaliar e atribuir corretamente o código contábil para cada operação. Ele deduz de forma automática também o IPI e o ICMS-ST. Então, se eu tiver IPI destacado na nota ou substituição tributária, esse valor vai ser deduzido no total lá da minha receita. Tá? Ele leva lá para apuração a receita líquida. A devolução também. O sistema ele deduz o valor da devolução do IRPJ e da contribuição. Se no código contábil da devolução tiver as alíquotas de IRPJ e contribuição social. Aqui eu não consigo alterar o lançamento, porque eu usei ele lá no ajuste de PIS e de COFINS. Mas eu vou acessar por fora, aqui a minha tabela de código contábil, só para a gente visualizar, tá? Então, o código contábil da devolução,
Se eu tiver aqui as alíquotas de RPJ e contribuição social, esse valor vai entrar deduzindo automaticamente lá na minha apuração também. É a mesma regra, tá? Quando eu tiver a devolução. Então, vindo aqui agora na minha apuração do meu IRPJ e da minha contribuição, eu posso notar que, quando eu acesso essa tela, a primeira parte que o sistema traz para mim aqui é a tela do ganho de capital. Então, aqui eu consigo visualizar os meus valores de ganho de capital, levando em consideração que, se eu tenho nota fiscal de venda de ativo imobilizado. Então, o sistema ele vai gerar o valor do ganho de capital de forma automática, se aqui no livro de saída existiu uma nota de venda de ativo imobilizado. Nota de venda de ativo imobilizado sempre vai ter aqui a segunda letra, a letra A. Então, independente de ser à vista ou a prazo, tá? Estou fazendo uma venda de ativo à vista ou uma venda de ativo a prazo. Independente da operação, a segunda letra do Código Contábil tem que ser a letra A, para o sistema reconhecer e identificar que trata-se de um lançamento de venda de ativo imobilizado. E aí, quando for Código Contábil com a letra a segunda letra A, de venda de ativo, o sistema automaticamente já vai trazer aqui na nossa apuração o valor como ganho de capital. Então, aquele valor total da minha venda entrou aqui no meu ganho de capital. É automático esse processo, tá? Eu tenho que vir aqui e ajustar o valor do custo corrigido. Então, esse bem já foi depreciado, eu já tenho lá os meus encargos e os meus custos de depreciação relacionados a esse bem. Então, por exemplo, eu tenho 5.000 de custo. Eu tenho que vir aqui e incluir esse valor do custo corrigido para que o cálculo do ganho de capital, né, o sistema entenda se foi um ganho positivo ou não. Ah, não, o valor do meu custo é bem maior, da minha depreciação é bem maior do que o valor da venda. Se bem ele foi adquirido por 30.000, na época que ele foi adquirido, eu já depreciei 25.000. Então, eu venho, coloco o valor dos meus encargos aqui, do meu custo corrigido, para o sistema entender se vai ter ou não ganho em relação a essa venda desse imobilizado. Tá? Então, eu sempre vou apurar a venda do meu imobilizado mensalmente, de acordo com a operação que existir, aqui nessa primeira tela. Aqui do lado esquerdo, tá? Vocês conseguem visualizar os registros individuais. Então, aqui vocês têm essa tela, tá? Essa palheta aqui, que é a palheta do SPED ECF, que nem eu tinha dito no começo. O sistema ele já traz, no decorrer do exercício, esses ajustes, de acordo com o SPED, todos os SPEDs, para que conforme vocês forem fazendo durante o ano, a informação fique o mais correta possível. Então, aqui nós temos o cálculo do IRPJ, que é o registro P200 e P300 do SPED-ECF. Nessa primeira tela, nós temos a parte do cálculo da base, as informações que vão compor a base de cálculo. Então, aqui nessa primeira tela, são todos os valores que vão compor a base de cálculo final do meu imposto. Então, aqui as primeiras linhas, tá? Essas primeiras linhas aqui são as linhas de presunção. Então, aqui são as minhas linhas das minhas receitas, da minha presunção. Eu fiz as minhas vendas, as minhas notas fiscais de saída de serviço, eu tenho lá as minhas operações de vendas, de acordo com a alíquota do Código Contábil, o sistema vai preencher aqui essas linhas de presunção. Então, de acordo com a atividade da minha empresa, o sistema já vai trazer aqui esses valores para mim nessas primeiras linhas. As outras linhas são as linhas que eu posso incluir outras receitas que a empresa possa ter. Então, eu tenho lá um rendimento de aplicação financeira, um recibo de aluguel, um outro
valores recebidos. Então, qualquer outro ajuste que eu tenha que fazer na minha apuração, são nessas outras linhas aqui que eu vou fazer, tá? Então, sempre que eu tiver outros ajustes, nessas linhas aqui de baixo que eu vou fazer. E o meu valor do ganho de capital, o sistema traz automático aqui, tá? Então, aquele valor do ganho de capital, ele vem somando aqui na base final, na base de cálculo final do imposto, tá? É automático esse processo. O mesmo vai valer em relação à contribuição social, tá? Aqui, eu sempre vou selecionar um registro só, ou o P200 ou o P400, para demonstrar para vocês, porque tudo que eu for falando em relação a esses impostos vai ser igual, tanto para o IR quanto para a contribuição social. Tanto que a contribuição social, se a gente observar aqui, ó, a maioria das linhas são automáticas. Eu não consigo alterar. Por quê? Todas essas linhas, elas estão vinculadas ao IRPJ. Então, se eu incluir um valor de ajuste lá no IRPJ, esse valor vai vir aqui para a contribuição social. Então, a maioria das linhas, elas estão vinculadas, estão amarradas, tanto para o IR quanto para a contribuição. Tá? Então, essa primeira tela que a gente tem é a tela que vai discriminar a minha base de cálculo do imposto. Tá? Então, aqui eu tenho os valores da minha base, e aqui embaixo eu tenho a palheta separada de cálculo do imposto. Então, aqui eu tenho como conferir o meu imposto apurado, tá? Então, eu posso vir aqui conferir mensalmente esse valor. Essa questão do sistema demonstrar o valor mensal, tá? Hoje o Cuca, ele apura o IRPJ e a contribuição social trimestralmente. Então, o sistema ele leva em consideração a regra, né, de cálculo do imposto de renda. O IRPJ e a contribuição são apurados pelo sistema de forma trimestral. Mas o sistema ele demonstra aqui para a gente o valor do imposto mensal. Então, eu consigo aqui em janeiro conferir qual foi o imposto apurado em janeiro. Se eu vier para fevereiro, a mesma coisa. Eu consigo ver aqui o valor só de fevereiro. Então, aqui eu tenho o valor da minha apuração de fevereiro, tá? Então, o sistema ele mostra sempre aqui o valor mensal, tá? Ele sempre vai levar em consideração os impostos de forma mensal. E aqui em março, quando eu acessar o mês de março, ou sempre o último mês do trimestre, março, junho, setembro, dezembro, quando eu acessar o último mês do trimestre, o sistema ele sempre vai mostrar para a gente separado o mês, uma palheta só do mês de março. Então, aqui na parte superior, vocês conseguem visualizar. Aqui a gente tem uma palheta só relacionada ao mês de março. Então, eu consigo aqui conferir só os valores. Aqui não tenho nada, né? Mas eu consigo conferir aqui só os valores relacionados ao mês de março. E quando eu clico na palheta do trimestre, eu consigo visualizar aqui o meu valor acumulado do trimestre. Então, eu consigo vir fazendo essa conferência mensal no sistema, quanto que eu apurei de imposto em cada mês, e aqui no final do trimestre, eu posso vir e conferir o meu valor acumulado. Tá? Então, por regra, por padrão, é dessa forma que o sistema vai calcular o IRPJ e a contribuição social. Voltando aqui no mês de janeiro, vou voltar aqui em fevereiro. A gente está falando de cálculo mensal só para demonstrar uma informação para vocês. O que às vezes pode acontecer, tá? Em relação ao cálculo do adicional. O sistema, ele apura o adicional do IRPJ de forma automática, tá? Então, como que é feito esse cálculo do IRPJ? A legislação do imposto de renda determina que
O cálculo do IRPJ, do adicional do IRPJ vai ser feito quando no trimestre a base de cálculo ultrapassar 60 mil. Então, eu não vou levar em consideração a receita, tá? Não são as receitas que eu levo em consideração, é a base de cálculo. Então, quando a base de cálculo no trimestre ultrapassar 60 mil, eu tenho o cálculo do IRPJ da contribuição, eu tenho o cálculo do adicional do IRPJ. Como o Cuca, ele apura o imposto mensal, em cada mês eu vou levar em consideração o quê? A proporção, 20 mil por mês. No trimestre é 60 mil, no mês é 20 mil. Então, se no mês, em algum mês, a minha base de cálculo ultrapassar 20 mil, naquele mês, aqui na tela de cálculo do IRPJ, o Cuca ele vai calcular o adicional, como a gente pode notar aqui no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, o sistema teve uma base de cálculo maior que 20 mil. Então, aqui em fevereiro, está calculando adicional de imposto de renda. Isso não quer dizer que no trimestre eu vou ter adicional, tá? Por quê? Vou voltar aqui em março, rapidinho. Se aqui no trimestre a minha base de cálculo não ultrapassar os 60 mil, o sistema ele não calcula o adicional. Então, aqui no trimestre, não tem adicional do imposto de renda. Às vezes pode acontecer. Eu estou conferindo mensalmente, então em janeiro e fevereiro teve adicional. Quando eu venho aqui em março e vou conferir o valor do trimestre, não está considerando aquele adicional. Por que que isso acontece? Porque no trimestre a a base de cálculo não ultrapassou 60 mil, tá? Então, mesmo que em algum mês tenha adicional, se no trimestre a soma da base for inferior a 60 mil, o sistema não apura o adicional, tá? Então, a gente sempre vai levar em consideração, para o cálculo do adicional do imposto de renda, essa regra. 60 mil, né, a base de cálculo que ultrapassar 60 mil no trimestre ou 20 mil no mês. Vou voltar aqui em janeiro, porque é o mês que nós temos lançamentos. Então, vou voltar aqui para demonstrar alguns ajustes que vocês conseguem fazer. Então, por exemplo, o sistema, a gente viu como que é feito o cálculo automático, tá? Então, nós vimos até agora como que o sistema calcula automaticamente o imposto de renda e a contribuição social. Porém, existem algumas atividades, por exemplo, que eu não vou calcular pelo faturamento total. Então, hoje, por exemplo, regime de caixa, o sistema não apura o IRPJ e a contribuição social pelo regime de caixa. Se eu tenho alguma empresa que adota, que apura, né, pelo regime de caixa, esse cálculo eu vou ter que adotar de forma manual. Eu não consigo fazer automaticamente pelo sistema. É outra situação que às vezes eu tenho que ajustar manual. Empresa que tenha por atividade revenda de veículo. Então, as empresas que são revendedoras de veículo apura o IRPJ e a contribuição pela diferença do lucro obtido entre a compra e a venda. Então, eu comprei um carro lá para revender por 10 mil, vendi por 15. O imposto não vai ser apurado em cima dos 15 mil. Eu vou apurar o imposto só sobre o lucro, só sobre os 5 mil. Então, nesses casos, o ajuste aqui na apuração, eu vou ter que sempre fazer manual. E como que o sistema possibilita para mim esse ajuste manual? Como que eu faço o ajuste manual aqui na apuração? Quando eu acesso aqui a tela de apuração do IRPJ e a contribuição, aqui na parte superior eu tenho esse campo, editar valores calculados automaticamente. Quando eu marco essa opção, vocês podem notar que muda até a cor das linhas. Então, aquelas linhas que estavam bloqueadas, por assim dizer, para mim, o sistema ele habilita
para que eu possa vir e digitar o valor que eu quiser. Então, o sistema ele me permite, aqui na tela de apuração, incluir o valor que eu quiser de apuração para o IRPJ e para a contribuição social. É importante ressaltar, quando eu venho e marco a opção de editar valor aqui no IRPJ e mudo o valor do imposto do IRPJ, eu tenho que vir aqui na contribuição social e fazer o mesmo, porque senão vai dar erro, tá? Vai ficar diferente. Aí ele vai dar esse erro aqui, que a receita, tá? A receita bruta aqui está diferente entre o IRPJ e a contribuição social. Tá? Então, essa receita bruta aqui, ó, tem que ser igual para o IR para contribuição. Se eu editei aqui o IRPJ, eu tenho que editar a contribuição social também. Tá? Então, todas as linhas que antes estavam automáticas pelo sistema, agora elas passaram a ficar de preenchimento manual. E aí eu posso vir e ajustar o valor do imposto da forma que eu desejar. Tá? Esse ajuste, essa configuração aqui, pode ser feita manual, que nem eu estou fazendo aqui. Eu venho na linha e digito o valor que eu quero. Eu posso vir aqui e digitar manualmente, em cada linha, o valor que eu quero em relação à minha receita. Ou eu posso utilizar a opção de configuração por conta. Essa configuração por conta, eu posso adotar ela em qualquer linha que for de preenchimento manual, tá? Então, qualquer linha aqui da apuração que for de preenchimento manual, eu posso adotar a opção de configurar por conta. Então, como as linhas aqui da minha receita agora são de preenchimento manual, essas linhas aqui, elas vão ter o mesmo tratamento que essas linhas aqui de baixo. É a mesma coisa, são linhas de preenchimento manual. Todas as linhas que eu adoto, que eu posso fazer o preenchimento manual, o sistema me dá a opção de configuração por conta. Eu tenho a opção aqui embaixo de configuração por conta. O que é essa configuração por conta? Eu posso vir aqui, quando eu clico em cima da linha, qualquer linha, eu vou vir aqui e vou escolher. Eu quero ajustar manualmente essa linha aqui, a linha de receita bruta, sujeita ao percentual de 8%. Quando eu clico em cima da linha, o sistema já abre para mim automaticamente a tela de configuração por conta. Então, essa configuração por conta, eu vou vir aqui e vou incluir o quê? Qual é a conta contábil que eu quero considerar aqui nesse cálculo? Então, eu tenho lá uma receita, ajustei as minhas receitas direto na contabilidade, incluí alguns ajustes lá na contabilidade em relação à receita dessa empresa, a receita bruta. Então, eu posso vir aqui e escolher a conta que eu quero. Então, eu venho aqui, seleciono a conta que eu quero. Aqui eu vou selecionar o indicador. Nesses ajustes, tá? Aqui da apuração, eu sempre vou utilizar ou o débito ou o crédito da conta, tá? Nunca o saldo inicial e final. Porque se eu coloco o saldo inicial, em todo mês, o sistema vai puxar o quê? O saldo inicial da conta. Ele não vai levar em consideração a movimentação da conta dentro daquele mês. Como essa configuração por conta? Quando eu faço ela em um mês, né? A gente está aqui em janeiro, vou configurar por conta em janeiro. Essa configuração ela vai ficar válida para todos os meses a seguir. Eu não tenho que ajustar em todo mês essa configuração por conta. Eu faço esse ajuste uma vez só. Então, quando eu faço esse processo, eu sempre vou levar em consideração que o débito e o crédito daquela conta, tá? Nunca o saldo inicial ou final. Então, aqui, quando eu venho e preencho a minha configuração por conta, se vocês notarem, já muda a cor da linha, que é para diferenciar justamente isso para vocês. Olha, essa linha está numa cor diferente, por quê? Alguma coisa de diferente tem nela. Ela está configurada por conta. Então, essa linha que eu configurei por conta, eu não consigo mais digitar valor nela. Tá? Então, se eu venho e digito valor manual,
o sistema não vai deixar, porque ele vai levar em consideração sempre o saldo da conta contábil que eu configurei. Tá? Então, se eu venho aqui, marco para editar valor manual e utilizo a opção de configurar por conta, aquela linha, o saldo daquela linha, sempre vai puxar o saldo da conta contábil. Nós utilizamos muito essa opção de configurar por conta aqui no cálculo do imposto, nas linhas de retenção. Então, as linhas de retenção, a gente usa bastante essa configuração por conta. Por que eu uso aqui nas linhas de retenção? Porque eu não preciso, aqui no caso do IRPJ e da contribuição social, informar a retenção que eu tenho em cada mês. No caso aqui, esse valor eu vim e digitei manual. Mas, se eu tenho um saldo na minha conta, né, eu posso aproveitar o saldo lá na minha conta contábil. Então, uma vez que eu vim aqui em janeiro, por exemplo, e configurei essa linha por conta, o sistema ele já vai levar em consideração o saldo da minha conta. Eu não preciso, todo mês, entrar aqui e digitar manualmente esse valor. Eu venho aqui, a mesma regra, tá? Sempre levar em consideração o débito e o crédito da conta. E aí o sistema ele vai puxar. Se eu tenho lá na minha contabilidade um valor de retenção, ele já puxa de forma automática esse valor para mim. E aí essa configuração, ela vai puxar para os outros meses. Quando eu entrar em fevereiro, então quando eu vir aqui em fevereiro, aquela linha da configuração por conta já vai puxar de forma automática o valor que eu tenho no mês de fevereiro. E assim por diante. Então, ele vai levar para os meses seguintes a configuração que eu fizer e o saldo da conta naquele mês. Então, eu sempre vou levar em consideração o débito e o crédito da conta em cada mês. Tá? Aí fica automático, eu não preciso entrar aqui e digitar o valor manual. Mas aquela opção de editar valores, ó, se vocês observarem aqui em fevereiro, não fica marcado. Se eu quiser em fevereiro editar valor, eu tenho que vir aqui em fevereiro e fazer a marcação, tá? Essa marcação de editar valor, ela é feita mensal. Ah, aconteceu um caso esporádico aqui no mês de janeiro, por isso que em janeiro eu fiz o cálculo manual. Não tem problema, você pode deixar só janeiro marcada a opção de editar valores, e lá em janeiro você vai e digita o valor que você quer manual. De fevereiro para frente, fica o cálculo automático. Pode também, tá? Então, essa opção de editar valores, vocês vão trabalhar com ela de forma mensal. A opção de configurar por conta, essa é automática. Uma vez que eu fiz essa configuração por conta em um determinado mês, essa configuração vai valer para todos os meses. Eu não consigo excluir, por exemplo, se eu vier aqui em janeiro, desculpa, se eu vier aqui em fevereiro e excluir a configuração por conta, lá em janeiro vai excluir a configuração por conta também. Tá? Então, ele excluiu a configuração por conta também. Tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Uma outra ressalva em relação a essa questão da configuração por conta é que esse processo vocês podem adotar ele por empresa ou geral para todas as empresas. Nós recomendamos que vocês adotem por empresa, porque em uma empresa vocês podem utilizar uma determinada conta, na outra empresa vocês usam outra conta, uma empresa vocês ajustou uma linha lá que é específica dela, que é rendimentos financeiros, por exemplo. Então, aquele rendimento só vai valer para aquela empresa, outra empresa não. Então, essa configuração por conta, vocês podem definir ela por empresa.
Então, aqui na parte de configurações gerais, vai ter uma linha aqui, realizar a configuração das contas por empresa. O ideal é que eu venha aqui e coloque sim. Quando eu coloco sim nessa linha, aquela configuração de conta que eu faço, ela vai ficar válida por empresa. Então, uma empresa eu vou lá e configuro a conta de retenção que ela usa. A outra empresa, eu vou lá na outra e vou configurar a conta que a outra empresa usa. Eu sempre vou fazer individual por empresa, tá? Aquela questão de configuração por conta. O ideal sempre é que vocês façam dessa forma, tá? Individual por empresa. Voltando aqui na questão da apuração do IRPJ, é a questão do cálculo mensal. Então, como a gente tinha visto antes, o sistema ele apura o IRPJ e a contribuição social mensalmente. Então, aqui em janeiro, eu consigo visualizar o valor só de janeiro, fevereiro e assim por diante. Por que o sistema ele traz dessa forma? Alguns usuários optam por recolher o imposto antecipado. Então, o IRPJ e a contribuição social, por padrão, é calculado trimestralmente. Então, algumas empresas que têm a movimentação muito grande em relação ao IRPJ e a contribuição social, acabam optando o quê? Por recolher antecipado esse imposto, para que lá no trimestre não fique uma carga tributária muito grande para ser recolhido. Então, eu quero recolher o valor de janeiro já em fevereiro. Então, aqui, né, em fevereiro, a empresa foi lá, gerou o DARF e fez o pagamento. No Cuca, esse DARF antecipado do IRPJ e da contribuição social, vocês conseguem fazer aqui na parte de apuração, DARF. Então, aqui vocês conseguem gerar o DARF antecipado só aqui nessa opção de DARF modelo impressão Cuca, tá? Eu não consigo gerar aqui o DARF antecipado, o DARF com código de barras, tá? Por quê? Esse DARF com código de barras só é feito no Cicalc, e aí lá no Cicalc, o sistema vai gerar em consideração o valor do trimestre. Então, o sistema só gera o DARF com o código de barras no trimestre. Os DARFs antecipados, vocês podem gerar fora do sistema, né, direto no Cicalc Web, se vocês quiserem, ou aqui por dentro do sistema, através dessa opção. Tanto que o sistema ele já dá esse alerta, que deve ser feito no caso de encerramento ou para antecipar o recolhimento. Aí eu venho aqui, preencho as informações que eu queira e vou confirmar. Ele vai gerar para mim o DARF, tá? Antecipado. Então, aqui ele vai trazer o DARF do mês de fevereiro. Ó, se vocês olharem aqui, ele traz o DARF antecipado, apuração de fevereiro. A data de vencimento, ele traz 31/3, porque ele leva em consideração o valor do trimestre, mas o valor, ele mostra aqui só o valor de fevereiro. A mesma coisa em janeiro. Eu consigo gerar o DARF só de janeiro. Quando eu opto por fazer o recolhimento antecipado, e eu venho aqui no último mês do trimestre, sempre tá no último mês do trimestre, vai ter essa opção aqui, ó, essa linha de compensações aqui do lado esquerdo. Essa linha de compensações eu só uso no final do trimestre para informar o valor que eu paguei de RPJ e contribuição social antecipado. Alguns usuários acabam vindo aqui colocando o valor de retenção, outras deduções. Não é aqui que eu informo esses valores, tá? De outras deduções, de retenção. Não, aqui é só para informar valor pago antecipadamente. Então, se eu recolhi o imposto de janeiro e de fevereiro de forma antecipada, eu tenho que vir aqui e informar o valor que eu recolhi antecipado. Eu vou colocar um valor fictício aqui. Tá? Vim aqui, informei o valor que eu recolhi antecipado de IRPJ e contribuição social. Por que esse valor só vai servir nesses casos?
Se eu vier aqui no cálculo do imposto, ó, aqui está trazendo o valor total do meu imposto apurado no trimestre. Não está descontando aqui esses 2.000. Eu vou excluir de novo para mostrar para vocês. Aqui ele vai trazer o valor total do imposto apurado no trimestre. Ele não vai desconsiderar aquele valor pago antecipadamente. Então, se eu voltar aqui e digitar de novo o valor que eu paguei antecipado, eu só vou ter reflexo daquele valor quando eu for gerar o meu DARF. Então, aqui na tela do DARF, vocês podem notar, ele traz o valor do imposto apurado total, o valor principal, e ele traz o valor que vai ser gerado no DARF. Então, ele só vai descontar aquele valor da compensação aqui na minha impressão do meu DARF. Para quê? Para que eu gere o DARF de março do trimestre só com o valor do imposto apurado no trimestre. Então, aquela tela lá, aquela linha de compensação, o sistema ele vai mostrar para vocês sempre no final de cada trimestre, março, junho, setembro, dezembro, para que vocês possam informar o valor aqui dessa antecipação. Caso vocês não queiram antecipar o imposto, mas queiram dividir em cotas, também dá. Vou voltar aqui, vou excluir aquele valor. Então, eu excluí aquele valor. Então, se eu voltar aqui na minha apuração, aqui no meu DARF, a gente já pode notar que o valor já vai estar atualizado. Então, aqui, ó, eu já tenho o valor do meu DARF principal e o valor que vai ser gerado no DARF é o valor total, tá? Como eu estava dizendo, mesmo assim a minha carga tributária é muito grande, eu quero dividir em cotas. Então, a legislação me permite fazer a divisão dos DARFs de RPJ e contribuição social em cotas. Então, como que eu faço isso? Quando eu acesso aqui essa tela de apuração, essa tela do DARF, novamente aqui na opção DARF, modelo impressão Cuca, eu vou ter essa opção aqui, ó, confirmar parcelamento, contribuição social e RPJ. Quando eu clico nessa opção, o sistema vai abrir essa tela. E aqui eu vou colocar em cada trimestre em quantas cotas eu quero dividir o meu DARF. Então, eu venho, preencho aqui, eu vou dividir o meu DARF em 3 cotas. O sistema ele sempre vai fazer essa divisão do DARF, levando em consideração o quê? A legislação, então, só vai ser dividido em cotas quando o valor do DARF de cada cota ultrapassar R$1.000. Então, se o meu imposto for inferior, não vai dividir essas cotas, tá? Só vai gerar a cota quando o valor de cada cota for superior a R$1.000. Fiz essa divisão. Quando eu acesso aqui a tela de impressão do meu DARF, o Cuca já mostra aqui o valor de cada cota. Então, ele já faz essa divisão para mim e eu já consigo fazer a geração do meu DARF individual referente a cada cota. Tá? O sistema ele disponibiliza para vocês esse tratamento também. Tá? A questão da divisão do IRPJ e contribuição social por cotas. Então, em relação ao cálculo do IRPJ e da contribuição social, tá? Em parte de cálculo de imposto, é dessa forma que o sistema vai apurar os impostos federais, PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social. Em relação às empresas de lucro presumido, a legislação permite o quê? As empresas de lucro presumido que fecham balanço anualmente, a legislação permite a antecipação do lucro. Então, a legislação ela permite a antecipação de lucro por trimestre, devido ao fato das empresas de lucro presumido fechar o balanço anual. Essa antecipação de lucro que a gente vai tratar agora é o lucro fiscal. O sistema, a legislação, ela disponibiliza um cálculo que é feito
para eu apurar um lucro fiscal. Esse lucro fiscal ele vai levar em consideração o quê? O faturamento da empresa. Então, ele vai pegar o faturamento trimestral, tá? Ele vai levar lá em consideração o valor do faturamento trimestral. Vai aplicar sobre esse faturamento aquelas alíquotas de presunção do IRPJ que a gente viu inicialmente. Então, para cálculo do IRPJ e contribuição, sempre vou levar em consideração a alíquota de presunção. Então, de acordo com a atividade da minha empresa, então a empresa comércio, a alíquota de presunção é 8%, então entende-se que 8% é lucro. Então, sobre o meu faturamento total, aplica-se a alíquota de 8%, acha-se um possível lucro que a minha empresa vai ter, e desse lucro eu vou deduzir os impostos federais, PIS e o COFINS de cada mês e o IRPJ apurado no trimestre. Então, aqui a gente tem um exemplo de cálculo. Então, aqui eu tenho lá um faturamento. Janeiro eu faturei 50 mil, fevereiro 85, março 25. Sobre esse valor, aplica-se a alíquota de 8%. Acha, que nem eu tinha dito, um valor de lucro. Então, aqui eu tenho um valor do meu possível lucro que a empresa possa ter. Desse valor, eu vou deduzir o PIS e o COFINS de cada mês e o IRPJ. Esse valor aqui é o valor líquido do meu lucro que eu posso distribuir no trimestre, tá? Esse lucro é o meu lucro fiscal. Aonde eu visualizo isso dentro do Cuca? Aqui na parte de apuração, aqui nessa tela de rendimento distribuído. Então, esse valor, se vocês observarem aqui na parte superior, vocês podem notar, o lucro presumido menos os impostos, 3.312. É aquele mesmo valor que a gente calculou lá. O sistema ele vai levar em consideração o faturamento de cada mês, deduzido os impostos federais de cada mês, o IRPJ trimestral. Esse valor só vai ser demonstrado nas empresas de lucro presumido no último mês do trimestre. Então, se eu acessar janeiro, fevereiro, não vai ter valor nenhum aqui de lucro a distribuir. Só vai gerar valor de lucro a distribuir em março, junho, setembro e dezembro. Eu preciso fechar o trimestre para deduzir o IRPJ e a contribuição social devida no trimestre. Então, esse lucro é o meu lucro fiscal. Se eu vier aqui e distribuir para o meu sócio até esse valor, aí quando a empresa tem mais de um sócio, o sistema ele separa o valor, tá? De cada sócio, de acordo com o percentual de participação lá no cadastro desse sócio. Então, se eu vier aqui e distribuir até esse valor, o Cuca não apura imposto de renda, porque esse valor é o meu valor líquido, esse é o meu valor isento de imposto de renda. Se eu vier aqui e colocar um valor maior, aí eu vou ter o cálculo do meu imposto de renda, né, seguindo a tabela de imposto de renda. Então, eu tenho que ter esse cuidado, tá? Esse lucro que eu distribuo aqui nessa tela é o lucro fiscal. Esse é o lucro líquido livre de imposto de renda. Ah, mas eu fechei um balanço, fiz lá uma simulação, fechei um balanço e vi que na contabilidade eu vou ter um lucro muito maior que eu posso distribuir para o meu sócio. Aí a gente está tratando de lucro contábil. Lucro contábil, eu vou fazer o lançamento direto na contabilidade. Aí é entendimento contábil, eu vou lá no livro diário /caixa e vou incluir o lançamento contábil, conforme o entendimento de cada usuário, particular de cada um. Vou lá e vou incluir o lançamento contábil. Aqui é só o lucro fiscal. O sistema, ele gera o informe de rendimento, se eu acessar aqui essa tela, ele gera o informe de rendimento desse lucro fiscal, tá? Então, eu só gero o informe de rendimento aqui no Cuca desse lucro fiscal que eu antecipei durante o ano. Qualquer outro valor de rendimento que eu tenha pago para os sócios, aí eu vou gerar o informe de rendimento fora do Cuca, tá? Então, eu não vou gerar o informe de rendimento por aqui, porque aqui eu vou levar em consideração essa questão do lucro fiscal. E aqui a gente tem esse exemplo de cálculo que o sistema vai demonstrar para vocês, sempre levando em consideração o faturamento no trimestre. Então, além dessa questão
da antecipação de lucro, as empresas de lucro presumido disponibiliza também a questão da simulação do regime federal. Então, eu consigo simular o regime federal das empresas de lucro presumido para Simples Nacional. Hoje o Cuca, ele faz esse cálculo para a gente. Como que é feito essa simulação do imposto? Aqui no meu livro de saída. Então, a simulação do Simples Nacional vai levar em consideração o quê? O campo do CTSS. Então, quando eu incluo um lançamento fiscal para as empresas do Simples, o sistema gera esse código de CTSS aqui embaixo. Não vou entrar também, tá, a fundo nessa explicação. Tem um treinamento específico do Simples Nacional que explica detalhadamente esse cálculo, que vocês podem estar assistindo também no nosso canal do YouTube, tá? Então, o sistema ele vai levar em consideração esse CTSS. Esse CTSS ele é gerado a partir do Código Contábil e do CFAP. Então, a partir de cada lançamento que eu fizer, o Código Contábil e o CFAP que eu utilizar, vai gerar esse CTSS, que é para separar os anexos do Simples. Se é anexo 1, se é anexo 2, se é anexo 3, e assim por diante. Então, em cada operação que eu fizer, o sistema vai levar em consideração esse CTSS. E é a partir desse CTSS que o sistema gera para a gente a simulação do Simples Nacional. Então, se eu acesso aqui a parte de apuração, eu vou ter aqui a opção de simulação do Simples Nacional. Quando eu acesso essa tela de simulação, essa tela do meio, ajuste do Simples Nacional, é onde o Cuca vai apurar o imposto, se a empresa fosse do Simples. Então, a partir de cada nota fiscal que eu tiver lançada, cada CTSS que gerou naquela nota fiscal, vai gerar aqui o cálculo do imposto, como se a empresa fosse Simples Nacional. Então, se a empresa tivesse outros anexos, CTSS diferentes, o sistema segrega todas as receitas aqui. Se a gente vier aqui na parte de simulação, fazer um comparativo de quanto recolheria se ela estivesse no Simples Nacional e se ela estiver no lucro presumido. Então, o sistema ele vai fazer essa simulação dessa forma. O que eu preciso levar em consideração também aqui, quando eu acesso essa tela, essa primeira tela aqui, ó, implantação, exercício anterior, atual e limites. Quando a empresa ela é do Simples Nacional, o cálculo do Simples Nacional ele é feito levando em consideração as receitas dos últimos 12 meses. Então, aqui nessa tela, eu preciso vir e cadastrar as receitas dos últimos 12 meses, tá? No caso de 2022, para que o sistema faça a simulação do imposto. Para quem já trabalha com o Cuca nos anos anteriores, vocês conseguem transferir essas receitas de um ano para o outro. Então, é possível transferir a receita de um ano para o outro para que o sistema faça essa simulação da forma mais correta possível para vocês. O que acontece muitas vezes e acaba gerando um pouco de dúvida é em relação às empresas de serviço. Quando a empresa é prestação de serviço, o que acontece na maioria das vezes? As empresas de serviço não vai gerar CTSS. Então, se vocês olharem aqui embaixo, para as operações de serviço, não gera o CTSS. Por que não gera esse CTSS? Porque para o Simples Nacional, existe um campo específico para calcular esse imposto, né, esse CTSS. Então, quando a gente está tratando de uma empresa do Simples, esse CTSS ele é gerado a partir de um campo próprio que nas empresas aqui do lucro presumido não tem. Então, não gera CTSS nas notas de serviço. Se não gera o CTSS nas notas de serviço, quando eu acesso aqui a minha tela de apuração, quando eu acesso aqui a minha simulação, aqui na minha tela de ajuste do Simples Nacional, não vai ter gerado aquele valor do serviço. Então, esse valor que gerou aqui é sobre a nota fiscal de venda que eu tenho. Voltando aqui, ó, aquele valor que gerou lá foi sobre essa nota aqui, esses 85 mil.
o meu serviço não entrou lá. Por quê? Não tem o CTSS, o sistema não vai gerar esse valor. Então, para as empresas que são prestação de serviço, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui nessa tela, ajuste do Simples Nacional, de cada mês. Então, cada mês que eu tiver nota de serviço, eu tenho que entrar aqui nessa tela e incluir a minha prestação de serviço de acordo com a atividade da minha empresa. Então, eu venho aqui, seleciono, né, o anexo da minha atividade da minha empresa e vou digitar o valor da minha adição. Então, eu tenho que vir incluir aquela receita manualmente. Feito isso, eu vou clicar para calcular, para o sistema calcular o meu imposto. Só assim que o sistema vai apurar o Simples Nacional nas empresas que são prestação de serviço, tá? Então, eu só vou ter uma simulação real dos meus valores de prestação de serviço se eu incluir o valor manualmente na tela. Às vezes acontece muito, principalmente de um ano para o outro. Em 2022, a minha empresa é serviço, eu não incluí em nenhum mês valor aqui nessa tela. Eu não tenho valor aqui. Quando eu for transferir saldos para 2023, no caso, referente às receitas do Simples Nacional, o sistema não vai transferir nada, porque ele não vai pegar o valor da declaração de faturamento. Então, na transferência de saldo, o sistema não olha a declaração de faturamento para o cálculo da simulação do Simples Nacional. Ele olha o valor que está aqui nessa tela. Então, aqui nessa parte de receitas mensal do Simples. Se a minha empresa é atividade de serviço, eu tenho que ter esse valor mensal aqui nessa tela. Senão, não vai nada para o ano seguinte. Isso, às vezes, acaba gerando um pouco de dúvida. Eu vou transferir saldo de 2022 para 2023 para calcular o Simples Nacional. Ele não vai pegar a declaração de faturamento. Então, a gente desconsidera a declaração de faturamento para o cálculo do Simples. E nessa questão da simulação do imposto, tá? Então, eu tenho sempre que levar em consideração esse processo. Na parte de apuração, tá? São essas as informações que o sistema vai levar em consideração. Agora, em relação à parte de contabilidade. Para contabilidade também não tem nenhuma ressalva, nenhum tratamento diferente, nada que nós temos que levar em consideração a empresas de lucro presumido. Claro, é sempre importante conferir a questão contábil, eu ter a minha contabilidade em dia, né, para que na hora que eu for fechar o balanço, as informações da empresa estejam corretas. Qual é a única questão em relação às empresas de lucro presumido? Empresas de lucro presumido fecham um balanço anual. Então, dentro do sistema, eu vou fechar o balanço dessa empresa só em dezembro. Porém, devido à questão do SPED-ECF, que a gente também não vai entrar a fundo hoje, tá, sobre esse processo, porque depois vai ter um treinamento específico do SPED-ECF, mas devido à questão do SPED-ECF, o SPED-ECF pede que o balanço da empresa seja enviado trimestralmente. O Cuca, ele já gera o arquivo do SPED-ECF com o balanço trimestral. Então, mesmo que dentro do ano eu fechei balanço anual, para o SPED-ECF, o sistema gera o balanço trimestral. Porém, o ideal é que, para não dar diferença, principalmente quando eu estiver enviando SPED contábil, é aqui na minha empresa, no meu cadastro da empresa, datas livros, eu tenho essa opção de permitir realizar o fechamento do balanço trimestral. Então, quando eu faço essa marcação, dentro do exercício, dentro do ano, ao invés de eu fechar o balanço só em dezembro, eu vou fechar o balanço trimestral. Isso vai fazer com que, quando eu for enviar os meus SPEDs contábeis, meu SPED-ECF, eu já tenho as informações corretas aqui dentro do sistema. Eu já vou ter o meu balanço fechado, tá? Trimestralmente, com as informações corretas de cada trimestre.
para não dar divergência em relação a esses SPEDs. O processo de fechamento de balanço vai ser igual para todas as empresas, não tem nenhum segredo, fechei o balanço. Por eu ter feito a marcação do fechamento de balanço trimestral, eu fechei aqui em março, quando eu for em junho, eu vou fechar só o trimestre de junho. Eu não preciso desfazer o balanço, tá? Eu vou fechando o balanço a cada trimestre. Então, em relação à parte contábil dessas empresas de lucro presumido, a única ressalva em relação ao sistema é essa. Vocês podem fazer o fechamento do balanço anual ou fazer o fechamento do balanço trimestral. Aí, em relação ao nosso treinamento, pessoal, são essas as principais informações, tá? Que nós vimos. Eu vou abrir agora um espaço para as dúvidas. Eu vi que, sim, o ajuste de devolução vai ser só para devolução de compra, porque a devolução de venda já não vai entrar na minha apuração, tá? Então, quando eu incluir uma devolução lá no livro, desculpa, uma devolução de compra, quando eu incluir um lançamento de devolução de compra, lá no meu livro de saída, eu vou já preencher o CST de PIS de COFINS para não entrar na apuração. Geralmente usa o 49, que é outras operações. O CST de PIS de COFINS 49, quando eu uso ele, ele já nem entra na apuração, nem nas operações tributadas, nem nas receitas isentas. Então, por exemplo, devolução, transferência, remessa, essas operações, a operação é tributada, ou seja, essa operação não entra para o cálculo do PIS e do COFINS. Então, quando eu tenho uma situação dessa, que a operação não entra no cálculo do PIS e do COFINS, eu uso sempre o CST 49. Ele nem entra, nem nas receitas isentas, nem nas receitas tributadas. Então, aquele ajuste lá de devolução, eu vou usar só quando for uma devolução de venda que eu tenha que abater do meu imposto. Uma outra dúvida. Em relação ao serviço, por mais que tenha sido feita essa devolução do dinheiro, não existe uma devolução de serviço, né? Operacionalmente, não existe nota de devolução de serviço. Mas você pode utilizar aquela opção lá de ajuste de redução e incluir manual esse abatimento. O sistema ele não vai mostrar nenhuma nota lá referente a esse processo, porém, né, você tendo esse entendimento que precisa abater aquele valor, aí você pode ir lá e ajustar manual, não tem problema. Uma outra questão aqui. Temos um cliente que vendeu uma mercadoria para o Banco do Brasil, sendo assim, tem uma nota que exige retenção de impostos. O Banco do Brasil reteve os valores ao efetuar o pagamento da venda. No caso aqui da venda, tá? Hoje o Cuca, ele não gera retenção nas operações de venda, só de serviço. Então, quando tem esses casos de retenção sobre nota de saída, de venda, aí o ajuste é todo manual. Aí tem que incluir manual no registro F600, lá no conta corrente retenções, e os ajustes todos na apuração para compensar o imposto, todos vão ser manual, de forma manual também. Tá? Como não tem hoje no Cuca campo de retenção para as notas de saída, aí essas retenções, esses ajustes vão ser todos manuais. Tanto no conta corrente retenções, quanto na hora de abater o valor pago. Onde vou fazer o lançamento da nota complementar para pagamento do imposto? Nota complementar, quando a gente está falando de nota fiscal, e eu tiver nota complementar, é sempre no livro fiscal, de entrada ou de saída. Então, se eu tenho uma nota complementar, eu vou incluir a nota complementar lá no livro fiscal, com as informações relacionadas ao imposto que eu vou complementar, tá? Geralmente, emite-se nota complementar para ICMS, IPI, ICMS substituição tributária, esses casos. Mas aí a nota complementar eu vou incluir direto no livro de saída ou de entrada, de acordo com a operação. Eu agradeço a companhia de vocês aqui no nosso treinamento. Tenha uma boa semana, um bom dia. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada.